Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao módulo de dimensionamento manual do curso de hidráulica para piscinas. Eu sou Clóvis Cunha, para vocês que não me conhecem, e nesse módulo o foco vai ser o seguinte: você entender todos os parâmetros, o que é vazão, o que é perda de carga total, perda de carga unitária, o que é limite de velocidade normativo e dentre outras particularidades, para quando você entrar na aula de planilha você entender o passo a passo e o que está acontecendo ali, tá? Para você não se tornar um simples operador de planilha. Você precisa entender os parâmetros hidráulicos por trás de todo o processo. Então é isso que a gente vai aprender aqui. Então vamos ao passo número 1. O que é que a gente deve fazer de início? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume da piscina, tá? Toda piscina vai ter ali um volume e um formato, sendo que aqui nesse exemplo eu trouxe o formato prismático tradicional, tá? Ah, mas a minha piscina ela tem um formato circular, ela tem um formato sinuoso. Não tem problema, você deixa aqui na descrição dessa aula que a gente vai entrar em contato com você para te ajudar, caso você tenha aí dificuldade em calcular o volume de outro tipo de piscina, tá? Mas aqui, para efeito dessa aula, volume para a gente vai ser o volume de um prisma retangular, que é dado por comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Então essa nossa piscina aqui tem 4,5 de comprimento por 3 de largura, e a altura que ela tem é 1,4 metros, altura útil. Galera, vocês têm que entender o seguinte: a altura que a gente considera para fazer o cálculo hidráulico de uma piscina é a altura do nível de água, tá? Que está ali mais ou menos a 10 centímetros da borda da piscina. Beleza? Isso pode dar uma variada para mais ou para menos, mas geralmente é esse valor que a gente considera, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, para calcular o volume, eu multiplico as três dimensões: comprimento, largura e altura. 4 vezes 3 vezes 1,4, nós temos um volume aí de 16,8 metros cúbicos, tá? Então, o passo 1 ele já foi dado, vamos para o passo 2 para você entender aqui o dimensionamento. Passo 2, a gente vai fazer a determinação do tempo máximo de filtragem. Esse é um parâmetro normativo, tá? O tempo máximo de filtragem, a gente encontra ele em função de dois parâmetros. Primeiro, a tipologia de piscina, se ela é residencial ou coletiva, pública, tá? No nosso caso, é uma piscina residencial, tá? E aí nós temos a profundidade da nossa piscina de 1,4, que vai estar ali na faixa de 0,6 a 1,5 metro de profundidade. E aí nós temos o tempo máximo de filtragem para o nosso exemplo de 8 horas. O passo número 3, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entender o conceito de vazão e vai calcular a vazão do nosso projeto. O que é vazão? Vazão é o volume de água que passa em uma determinada seção dividido pelo tempo, tá? A vazão pode ser expressa em volume sobre o tempo ou em área vezes a velocidade. A gente vai ver essa outra fórmula mais para frente, mas em princípio você guarda que vazão é volume sobre o tempo. Então, para calcular a vazão, eu preciso de um volume, que eu já tenho, calculei no passo 1, e do tempo máximo de filtragem, que eu calculei no passo 2, 8 horas. Então, fica 16,8 metros cúbicos dividido por 8 horas, eu tenho uma vazão de 2,1 metros cúbicos por hora. Então, passo 3 já foi dado. Vamos para o passo 4, que é fazer a verificação das velocidades dentro do sistema hidráulico da piscina. O sistema hidráulico da piscina é dividido entre sucção e recalque. A sucção você entende como sendo aquelas tubulações que saem do dreno de fundo e vão até a bomba, beleza? O recalque é aquela tubulação que sai do filtro e vai para o dispositivo de retorno, beleza? Então, na sucção, eu tenho que ter uma velocidade de 1,8 metros por segundo e no recalque de 3 metros por segundo, beleza? Como é que eu faço essa verificação? Vamos ver aqui no passo 4, continuando, tá? Primeira coisa que você vai fazer é adotar um diâmetro, beleza? Para as tubulações. Eu vou adotar 50 milímetros, tanto para a sucção quanto para o recalque, tá? Aí tem gente que me pergunta: eu posso fazer minha piscina com 32 milímetros, com 40 milímetros? Até você pode, se você conseguir atingir aí os valores, né, normativos de velocidade, tá? Se você tiver ali com um diâmetro de 32 milímetros, por exemplo, né, e você atingir um parâmetro de velocidade abaixo, você pode. Mas a gente não recomenda que você faça isso por questões práticas, tá?
Todos os dispositivos são fabricados aí, na maioria dos casos, para 50 milímetros, 60 milímetros. Então você não vai usar 32, tá? Até por uma questão de segurança também. Então a gente não gosta muito. A gente vai partir aqui sempre do diâmetro de 50 milímetros, tá? E caso a gente necessite, a gente vai aumentar esse diâmetro, beleza? E como é que é feita a verificação? Eu preciso aqui, ó, antes de tudo, transformar a minha vazão, tá? Transformar a unidade de vazão que eu tenho, tá? A minha vazão está em metro cúbico por hora. Eu vou precisar dela em litro por segundo e vou precisar dela em metro cúbico por segundo. Por quê? Porque em determinados momentos desse passo a passo, eu vou precisar entrar com a vazão em unidades diferentes, tá? Então a gente já deixa aqui perfeito, ó. 2,10 metros cúbicos por hora, eu divido por 3.600 para ter o valor da vazão em metro cúbico por segundo. Então fica 0,00058 metro cúbico por segundo, tá? Que é igual a 0,58 litros por segundo. Basta eu multiplicar esse valor aqui por 1.000. Por quê? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E aí eu preciso calcular a área da seção do tubo. O meu tubo é de 50 milímetros. A área de seção de tubo é dada por π diâmetro ao quadrado dividido por 4. E aí, considerando π igual a 3,14 e o diâmetro de 0,044, por que você não está usando 50 milímetros? Porque eu devo considerar o diâmetro interno. E o que é o diâmetro interno? É o diâmetro externo, que é 50 milímetros, menos as espessuras da parede do tubo, beleza? Então fica 0,044, esse valor aí já está em metro. Eu tenho um resultado aqui de 0,00152 metros quadrados, tá? É a área da seção do meu tubo de 50 milímetros, beleza? Guarda essa informação, porque agora a gente vai usar a fórmula da vazão em outro formato, né? A gente aprendeu que vazão é igual a volume sobre o tempo, mas ela também pode ser reescrita como sendo velocidade vezes a área. Então, como eu quero verificar a velocidade, eu vou isolar esse parâmetro aqui de velocidade em função da vazão e da área. Olha como vai ficar a fórmula. Velocidade é igual a vazão dividido pela área. E aí eu tenho vazão, eu tenho a área, tá? Eu vou jogar aqui a minha vazão em metro cúbico por segundo e vou dividir pela minha área que está em metro quadrado, tá? Quando eu corto metro cúbico com metro quadrado, vai sobrar metro por segundo, beleza? Então, eu não posso substituir nessa fórmula a vazão, por exemplo, em metro cúbico por hora, porque eu não vou ter ali uma unidade de velocidade, que é dado em metro por segundo. Então, aqui nós temos uma velocidade de 0,38 metros por segundo, que é menor que 1,8 metros por segundo, tá? Então, o resultado aqui do nosso exemplo é que ele atende à norma tanto no trecho de sucção quanto no trecho de recalque. Por quê? 0,38 metros por segundo é menor que 1,8 metros por segundo e é menor que 3 metros por segundo. Olha que maravilha aí, ó. Então a gente já segue o nosso cálculo tranquilamente. Então, passo 4 já foi dado, a gente atendeu os critérios de velocidade